O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Em vosso caminho anunciai, o reino dos céus está próximo. Curai os doentes, ressuscitai os mortos, purificai os leprosos, expulsai os demônios. De graça recebestes, de graça deveis dar. Não leveis ouro nem prata, nem dinheiro nos vossos cintos, nem sacola para o caminho, nem 2 túnicas, nem sandálias, nem bastão, porque o operário tem direito ao seu sustento. Em qualquer cidade ou povoado onde entrardes, informai-vos para saber quem ali seja digno. Hospedai-vos com ele até a vossa partida. Ao entrardes numa casa, saudai-a. Se a casa for digna, desça sobre ela a vossa paz. Se ela não for digna, volte para vós a vossa paz. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. A todos que nos acompanham devem achar estranho nós estarmos de máscara, mas nós estamos dentro da ermida que passa pelo processo de restauração da sua pintura. E daí, para resguardar as nossas vozes para as celebrações do final de semana, é importante nós termos o cuidado. Mais uma vez eu ressalto e agradeço a presença dos senhores, aqui, os diáconos, os padres, aqueles que nos acompanham. Que Deus abençoe e guarde a todos. Tudo porque todos nós, sem exceção, nós que fomos batizados, temos uma vocação de sermos um outro Barnabé. Barnabé significa filho da consolação. Barnabé assumiu o seu papel, segundo o seu nome, ser consolação. Entretanto, se nós olharmos o que significa ser consolação, seguindo a Jesus Cristo, nós podemos pegar somente pedaços. Porque para ser consolação, filho da consolação, filho de Deus que é consolação, nós precisamos cumprir uma missão. E quando nós não olhamos o panorama missionário que Jesus apresenta para os seus discípulos, especialmente no capítulo 10, é quase que o coração, é o ensinamento pleno da missão de Jesus dentro de Mateus. Se nós não olharmos com bastante atenção, se pegarmos somente fragmentos, nós conseguiremos olhar somente para aquele lugarzinho pequenininho, onde nós temos as nossas coisinhas, a nossa compreensão daquele mundinho, e a nossa missão é muito maior. Em primeiro lugar, é importante entendermos que o que hoje escutamos, do versículo 7 ao 13, ele está dentro de um quadro muito maior. Permitam-me, não ipsis literis, mas as pinceladas com os pontos que são importantes, olhar para o itinerário missionário que Jesus entrega aos seus discípulos em Mateus. Até porque aí entendemos muito daquilo que precisamos ser como missionários, todos nós. Os padres, os diáconos, os bispos, os leigos, e que infelizmente nós estamos nos esquecendo disso. Nós estamos nos preocupando mais com as nossas coisinhas do que aquilo que realmente é necessário. Porque afinal de contas, sustentar uma igreja, seja histórica, ou seja uma igreja na periferia, ou seja uma igreja que é um pouco mais moderna, com tudo aquilo que implica ser igreja. Não estou falando de estrutura, eu estou falando daquilo que significa ser missionário. Levar a consolação de Deus, nós não temos tanta atenção. Podemos nos perder quanto a isso. Em primeiro ponto, no capítulo 9,
versículos 35 a 38, Jesus olha a multidão que procurava, como ovelha sem pastor, um norte. Nós devemos ser um norte. O cristão que não assume ser um norte que conduz ao caminho de salvação, seja por qualquer perspectiva, e ignora esse caminho, ele não serve à consolação de Deus. Por isso que lá, no versículo 36 do capítulo 9, Jesus vai dizer em Mateus: ao ver as multidões, Jesus encheu-se de compaixão por elas, porque estavam cansadas e abatidas, como ovelhas que não têm pastor. O tempo que vivemos é onde muitos se sentem sim sem pastor. E nós precisamos ser a consolação e o olhar e a presença de Cristo, que é pastor. Mas o pastor é aquele que olha a necessidade da sua ovelha na amplitude, no global, e não somente num momento. Isso talvez seja o que tenha mais deixado Jesus angustiado, porque muitos falavam e citavam muitas coisas, mas poucos entendiam qual era realmente a sua missão. A de que na colheita da história faltam trabalhadores comprometidos, em todos os âmbitos. Por isso, Jesus reúne os seus discípulos no capítulo 10. Inclusive Mateus nomeia cada um, mas falta um nome, o meu e o seu. E dá aos seus discípulos o mandato de ir em primeiro lugar para as ovelhas perdidas de Israel. O povo que é dele, o povo que o acompanhou, o povo que ele quis para si, mas esse povo que deixou de escutá-lo. E no meio desse povo existiam de todas as formas, de todos os tipos, pessoas que usufruíam sim disso. Existiam também aqueles que falavam em nome de Deus, mas se preocupavam em colocar o peso exacerbado sobre a vida dos outros. Existiam muitas coisas, mas o principal, o que Jesus diz: vocês vão anunciando o reino. Não leveis ouro, nem prata, nem dinheiro à cintura, nada, não levem. Preocupem-se em uma coisa: em ter sempre o coração alicerçado na confiança daquele que vos chamou. Eu vos chamei. E eu vos enviei, porém eu vos enviei para um lugar onde, olhemos no versículo 16 até o versículo 23 de Mateus. Eu estou vos enviando para ovelhas como que no meio de lobos, porque ao ponto de anunciar a missão, e cada um que assume com seriedade a sua missão, seja como pai, seja como mãe, seja como irmão, seja como padre, seja como diácono, inclusive o diácono Rossini, que no próximo sábado, junto com outros, serão ordenados padres. A missão, meu irmão, te digo, ela tem um pacote. E esse pacote é exigente. Nós somos enviados como ovelhas para o meio de lobos, não porque as pessoas sejam os lobos, mas porque a mentalidade do tempo presente é onde cada um por si, Deus por ninguém, e o compromisso com todos é quase zero. Aonde nós queremos muito que os outros façam por nós, mas o que nós devemos fazer pelos outros? Quando nós vemos um índice assustador de suicídio entre adolescentes, podemos nos assustar, mas poucos se comprometem, né, Padre Eduardo? Quando nós olhamos a necessidade de pessoas que parem para pensar um pouco mais num horizonte mais amplo, nem sempre nós conseguimos fazer com que nos entendam, né, Padre Lucas? Quando nós temos a necessidade de ajudar as pessoas a perceberem que a conservação do seu bem imaterial e material exige dedicação, compromisso, e mais do que qualquer outra briga, nós perdemos grande força, porque é difícil falar para alguém aquilo que é óbvio, não é, Padre Nilson? Quando nós percebemos que aqueles que estão sedentos pela vida
se perdem porque não escutam uma palavra que pelo menos esteja alicerçada com compromisso com a dignidade humana. Nem sempre todos estão dispostos a assumir esse caminho, né, Padre Samuel? Isso exige testemunho. E a missão de todos nós é testemunhar o Senhor que se compadeceu de seu povo. Mas ninguém se compadece se não olha para a vida de alguém com amplitude, com globalidade, com seriedade. Não para atender um processo imediato, mas algo que seja mais exigente. Por isso que testemunhar sem medo o Evangelho é tarefa de todo e qualquer cristão. E para nós cristãos católicos, nós devemos alertarmos-nos quanto a uma coisa. Não está no tempo de nós ficarmos pensando somente nos nossos pedaços, mas pensarmos na globalidade do bem da vida. E talvez seja justamente por isso que Barnabé, que é a consolação de Deus, seja um parâmetro para todos nós. Porque o que nos impede hoje de sermos consolação de Deus é porque nós deixamos de olhar com amplitude a nossa missão. Talvez seja justamente por isso que Jesus, alertando aos seus discípulos, que fala com eles, mas lhes apresenta um horizonte e diz que eles precisam ser testemunhas. E diz: não tenhais medo deles, pois nada há de oculto que não venha a ser revelado, e nada de escondido que não venha a ser conhecido. O que vos digo no escuro, dizei-o à luz, proclamai-o sobre os telhados. Não tenhais medo dos que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Testemunhar ao Senhor é arriscar-se todos os dias, porque ser consolação para alguém é muito mais do que o buscar o seu lugar ao sol. Nós, para sermos consolação de Deus, precisamos nos lembrar de uma outra coisa importante que na missão da igreja. Diz Jesus no seu itinerário missionário, alertando os seus discípulos que o caminho que eles vão percorrer de testemunho exige força, seriedade, compromisso, ter consciência de que a vida não será fácil, a seguinte compreensão: não vim trazer a paz, mas sim a espada. Com efeito, eu vim causar divisão. Como assim? Como que Jesus vem causar divisão, Gorete? Como, André, que o Senhor da vida vem causar divisão? Como, Rômulo? Talvez o diácono Noraldino possa me dar uma outra explicação, se não, quer colocar um grupo dividido, um grupo que está coliado, é somente por uma pessoa honesta no meio deles. Coloque uma pessoa comprometida no meio onde existe favorecimentos e responsabilidades. Imagine se nós colocamos um e quando nós colocamos muitos. O Senhor está dizendo só uma coisa no seu Evangelho: vocês que estão sendo enviados, tenham a consciência de que aquilo que vocês oferecerão a muitos poderá não ser aceito por todos. Isso causará grande incômodo. Quem ama pai ou mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama mais as suas coisas, quem ama mais a si mesmo e não está disposto a seguir o Evangelho, não assumir o compromisso de ser a consolação de Deus, infelizmente, não é digno do Senhor. Porque quem vos recebe, capítulo 10, versículo 40, quem vos recebe, recebe a mim, e quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Nós definitivamente não somos portadores de uma coisa nossa. Eu não sou portador de uma coisa minha. Nenhum dos padres e diáconos são portadores de uma coisa deles. O que nós portamos, devemos dar incansavelmente a todos, sabendo que nós não portamos a nós mesmos, nós portamos aquele que nos enviou. Em alguns casos,
Não raros, muitos querem aquilo que oferecemos e pouco que importamos. Jesus Cristo. Talvez seja exatamente por isso que o Senhor vai dizer: quem receber um profeta por ele ser profeta, terá uma recompensa de profeta. Quem receber um justo por ser justo, terá uma recompensa de justo. E quem der apenas um copo de água fresca a um desses pequenos, por ser meu discípulo, em verdade vos digo, não perderá sua recompensa. O Senhor, ao dizer: chegarem em qualquer lugar, se não vos aceitarem, não acolherem a vossa mensagem, sacudir a poeira dos pés, é para justamente alertar para uma coisa: carreguem dentro de vocês aquilo que há de mais precioso. Carreguem com vocês aquilo que há de mais precioso. E o que vocês têm de mais precioso é o compromisso com aquele que disse: a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. A nossa tarefa é grande. E o nosso caminho pode ser difícil. Mas o itinerário missionário da igreja é sim de dar a graça e a salvação a todos. Estar ciente de que aqueles que estão conosco nem sempre são dos nossos, mas ter a consciência fundamental e imprescindível de que nós precisamos ser a consolação de Deus. E isso é exigente. Que como Barnabé, nós sejamos sempre vínculos de unidade, nós sejamos sempre vínculos de fraternidade, sempre sejamos vínculos de escuta, sempre sejamos vínculos de perseverança. Para que, no chão da história, a gota do martírio cotidiano, da entrega cotidiana, do pouco a pouco, não perca sentido. E que ainda que seja difícil, tantos outros entendam, nós não damos aquilo que é nosso. Nós cuidamos daquilo que é da vida. Que a missão de cada cristão simplesmente seja ser a consolação de Deus, na nossa pequenez como Saulo, mas na grandiosidade daquele que nos chamou e que está conosco. Que o Senhor nos ajude a simplesmente continuar. Confiantes, em pé, apresentemos nossas preces.